vai ser realizada hoje aqui em Foz uma reunião do Codefos, Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, e a nossa convidada é a Margarete Calvila e também o Jaime Tesa, que eles vêm direto de Medianeira representando a CODEMED, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Medianeira, e eles vão apresentar nessa reunião de hoje aqui em Foz várias informações sobre a nossa região numa mobilização aí para mostrar a nossa força econômica e aumentar também a nossa luta por representatividade. Marga, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Exatamente isso. Somos fortes economicamente, mas ainda temos que avançar muito na questão da representatividade política. E nos estudos da Agenda 2030, que o CODEMED fez em 2024, ficou muito claro isso para nós. Nós temos vários gargalos, várias demandas estruturais que atingem, né, toda a nossa região, e isso vem muito da parte da política. Então a gente precisou se organizar, estamos fazendo esse trabalho hoje, essa reunião em Foz do Iguaçu, justamente para mostrar para a comunidade local o quanto temos que avançar. O Jaime Tesa, diretor executivo também do CODEMED. Bom dia, Jaime, tudo bem? Bom dia, Cris, bom dia, Guilherme, a todos os ouvintes. Como medianeirenses, faz tempo que a gente está nessa luta, hein, Jaime? Faz tempo. E Medianeira está no mundo inteiro, né, Cris? A gente onde vai encontra alguém de Medianeira, mas assim, é mostrar a nossa força econômica da nossa região, do extremo oeste, e o quanto nós ainda precisamos avançar na força política, e o quanto a política interfere no nosso dia a dia. Então, a conta que a gente faz é que se nós já somos grandes e somos expoentes economicamente, nós poderíamos ser muito mais se tivéssemos a representatividade política comparada ao nosso desenvolvimento econômico. Marga, como é que nasceu o movimento pró-representatividade política do Extremo Oeste e qual foi o diagnóstico que motivou essa mobilização regional? O que mais deu o start foi a necessidade de segurança pública. Então, teve um estudo em Medianeira, com 9 municípios, olhando a segurança pública e vendo a necessidade da implantação de um batalhão da Polícia Militar regional. Que Foz atende toda essa demanda, Cascavel lá, e aí nós ficamos num eixo um pouco distante. Tipo, no meio, né? Longe para tudo que dos acontece extremos. pela nossa região aí de fronteira, de lago e tudo. Aí foi feito um estudo técnico, foi protocolado em 2023, em abril de 2023, e o retorno veio que a gente tinha que aguardar, porque não tinha pessoal formado para então implantar o batalhão e colocar para funcionar. Mas o que aconteceu? Na sequência foi instalado o batalhão em Assis Chateaubriand, passado um pouco mais foi instalado em Palmas. Aí a gente ficou, peraí, não tem oficiais para Medianeira, mas tem para Assis e para Palmas. O que nos diferencia? Palmas e Assis têm deputados locais. Que brigam por eles. Que brigam. Então, aquela velha máxima, ninguém cuida melhor da casa do que o dono. Então, o nosso pedido foi protocolado em 2023. Esses batalhões foram instalados e o nosso continua na promessa que agora tem que formar os oficiais para poder ser instalado na nossa região. Então, isso fez um despertar, assim, eu falei para o Jaime, para a nossa turma do CODEMED, gente, nós temos que pensar, além da agenda, trazer todas essas demandas estruturais, nós temos que pensar politicamente. Mas aí, quando você começa a falar de política, parece que você está ofendendo. Porque as pessoas começam, não vou participar porque já tenho briga que chega na família. A pessoa meio que encara como politicagem, né? Encara como direita, esquerda, partido, e não é isso, é suprapartidário, é pensar na região, é evoluir como região, né? Eu ouvi muitos anos, Foz do Iguaçu é terra de ninguém, Foz do Iguaçu é terra... Não, Foz do Iguaçu é terra-mãe. Nós, juntos com Foz do Iguaçu, nós somos o 4º PIB do Paraná. Se fosse um município como era no passado, nós seríamos o 4º PIB. Olha a nossa força. Aqui tem gente criando família, tem gente enraizado, tem gente do mundo inteiro que veio morar aqui porque ama essa terra. Senão já teria ido embora. Então eu fico aqui porque é uma terra muito produtiva, muito próspera, muito boa. Porém, ainda falta para nós, falta para as lideranças, falta para todos nós esse engajamento político suprapartidário pela região.
Pois é, e esse é até um tema que a gente sempre debate aqui na programação, porque assim, eu até comentava, acho que ontem ou antes de ontem, né, comentava aqui, né, Cris, a questão de que quando chega em época de eleição, a gente debate muito quem é que é o candidato, né? Tô falando assim, entre pessoas, assim, nas rodas, né? A gente debate muito em quem vai votar para presidente, quem vai votar para governador, aquela discussão e tudo mais. E muitas vezes as pessoas deixam para a última hora para decidir quem vai ser o candidato ali que ela vai escolher para deputado estadual, para deputado federal, para senador. E aí o que a gente vê, muitas vezes na prática, por exemplo, cada apuração de votos aqui em Foz do Iguaçu, em Medianeira, eu imagino que deva ser assim também, há uma quantidade muito grande de votos para candidatos que não têm ligação alguma com a nossa região. É um pouco isso que vocês querem mostrar e fazer com que as pessoas percebam, né? Uma das partes importantíssimas e essenciais da nossa apresentação é mostrar, hoje vou mostrar para Foz do Iguaçu, mas vou te dar o dado de Medianeira. 391 candidatos a deputado estadual receberam votos em Medianeira. Se você for perguntar para a maioria das pessoas, nem lembra para quem votou. Então, as pessoas votam para a gente de todas as outras regiões, não concentra o voto, muitas abstenções, muito voto nulo, muito voto em branco. E é essa política, nós temos que acreditar, eles cuidam do nosso bolso. A política manda na tua casa, na minha casa. Então, o que a gente tem que fazer? Se organizar, porque reclamar, a gente sabe que não adianta ficar reclamando nas rodinhas. Então, o que eu sempre falo, participe das reuniões do CODEMED, do CODESC, se intere, olhe os números, porque diante de números não tem argumentos, você tem que partir para uma ação. E falando em números aqui, se a gente falar da região aqui, são 18 municípios, quase 600 mil habitantes e mais de 400 mil eleitores. É um baita potencial, né? Somos valiosos politicamente também. Por isso que vem todo um paraquedista para cá, doidado. Porque essa terra não tem uma identidade. Não é que não tem uma identidade. A culpa é nossa. A culpa não é do paraquedista. Exato, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então, a gente tem que chamar para a gente essa culpa, se organizar, se alinhar e começar a trabalhar. Porque é no dia a dia, é falando, é conversando, é se unindo. Lideranças empresariais, lideranças políticas. Porque se vai bem para o político daqui, vai bem para o empresário, vai bem para o munícipe, vai bem para quem pega o ônibus, para quem trabalha nesses rincões todos. Então, o que a gente precisa realmente é de uma organização e um alinhamento. E uma coisa que eu acho assim, a gente costuma reclamar, o prefeito não faz nada, só que o prefeito não faz nada sozinho, né? Ele precisa do deputado, ele precisa do apoio do governo. E assim, quando a gente começa a ver mais a fundo, o deputado às vezes não interessa nem de que partido é. Se ele tem interesse, se ele tem algum vínculo com aquela região lá, ele vai querer ajudar. Ou se ele quer alguma coisa em troca também, né? Depende também do objetivo dele, né? Eu falo que nós temos que ver de onde que é o título do eleitor dele. É daqui? É da nossa região? Mas também não adianta o título ser daqui se a pessoa não... Não, mas primeiro passo, ele tem que ser um morador. Tem que ser morador. Um cara que quando chega sexta-feira em Curitiba, acabou a assembleia, ele vem dormir aqui. Na nossa região, ele vai no mercadinho, ele vai na festa da comunidade, ele faz uma reunião com os prefeitos. É esse tipo de deputado que nós queremos. O cara que sai de Curitiba e chega aqui e diz, não, eu quero ouvir. Para chegar lá e fazer as redes que ele precisa para trazer. Porque a nossa região é forte economicamente. Todo mundo quer receber as benesses. Exatamente. E o retorno? Se você for pensar em grandes obras da nossa região, você chora, Cris. Aí você vê obras inacabadas, obras que não foram pensadas com a comunidade, que aí daí deixa as pessoas sem poder atravessar, porque faltou a discussão antes. Então é isso que nós queremos fomentar e que nós vamos conseguir, porque esse movimento não para. Você falou de obra sem deixar a população atravessar. Vamos deixar bem explicado que tipo de obra que não foi conversado. Só para, tipo assim, às vezes chegando bem claro para o eleitor, ele vai falar, pô, é verdade. Então, eu assisti outro dia uma reportagem, né, da obra aqui que acabou de ser inaugurada. Ah, tá, o da Perimetral, a entrada da Perimetral. Daí fecharam todas as marginais. Então, a comunidade foi ouvida? É o que a gente pergunta aqui, né? As lideranças políticas locais conversaram com esse pessoal. Então, depois que deu o problema, a gente começa a se debater. Mas daí não adianta. Então, mas como que a gente faz para ser chamado? Se mostrando presente. Mas se a gente vai ficar lá em casa, lá no chimarrão, na rodinha, fazendo crítica, não vem ninguém. Não vai sair dali. Não vem ninguém. Então, ou nós nos organizamos, nos colocamos à disposição. Nós não queremos criticar, nós queremos colaborar por uma região mais próspera, tanto politicamente como economicamente é.
Jaime, essa realidade que vocês vão trazer para a reunião de hoje do Codefos, é semelhante à realidade de Foz também? É muito parecido, né? Nós olhamos para a região e quando a gente fala de política econômica, nós somos muito parecidos, né? Os números de Foz não diferem muito dos de Medianeira. O que a gente vê é uma dispersão de votos, né? Então, para deputado estadual, na última eleição, eram 800 candidatos. Então, nós vamos mostrar hoje lá que muito próximo disso tiveram votos aqui em Foz. E mais, né? Se você pegar o recorte lá de até 10 votos, é quase de chorar. É quase a metade dos 800 candidatos que tiveram votos aqui, até 10 votos. Meu Deus. Então, assim, é uma realidade que vocês usaram um termo aqui, o paraquedista, né? O político, quando ele olha para a nossa região e vê esses números que você mostrou, Cris, que são quase 420 mil votos, tem voto para todo mundo. Ele vem com sangue no olho, né? Tem voto para todo mundo. Ele vai pegar 10, 15, 20, 50 votos no município e vai ajudar ele a se eleger. E qual é o compromisso que fica aqui para a região, né? Então, o nosso movimento quer comprometer esses candidatos. E a nossa presidente falou bem. O primeiro critério, ele precisa ter um título de eleitor e morar aqui na cidade. Morar na região. Morar real, não morar aquela coisa região, de fachada, não né? ter o título aqui, morar aqui. Isso é outra questão também. Só ter o título não basta. Ele precisa morar aqui, precisa pagar IPTU, precisa sofrer o que a gente sofre aqui. Para quando ele voltar aqui no fim de semana, ele saber o que nós estamos falando. Então, esse movimento elencou 5 prioridades que nós entendemos que são as bandeiras. Nós não queremos que ele resolva tudo. Nós queremos que ele se comprometa com essas 5 que para nós são prioritárias. Vocês falaram aqui de obras inacabadas, de infraestrutura. Eu vou dar mais um dado aqui. Quando você vai de Foz para Cascavel, lá em Matelândia você vai passar na frente de um frigorífico que trabalham mais de 15 mil pessoas. Um acesso horrível que ali. Passam quase 500, sei lá, 1.000 caminhões por dia. E como é que é o acesso lá? Pista simples. E aí? E aí depende de quem? A cooperativa, a região é rica, mas depende do político para colocar essa obra num orçamento. E por que é que nunca foi colocado? Porque ninguém é daqui. Ninguém é daqui. Então o político ele vai levar as obras lá para a região dele. Ele só pegou votos aqui para compor o total dele para se eleger. Então, essa é uma das prioridades. Nós temos mais 4 que fala de educação, de segurança, de estabilidade energética. A nossa região, quanto está sofrendo com pessoal energia. De Cascavel, de São Miguel, os produtores, né, Nossa, com aviário, Paraná, falta de luz. E para nós é muito pior porque nós estamos dentro da maior usina hidrelétrica do mundo e nós não temos energia. Então, aonde está o problema, né? O problema é o político que não se compromete e não coloca lá no orçamento do Estado essas coisas. Otésio, você está falando uma coisa, eu digo assim, no mundo perfeito, né? Lá em Nárnia, por exemplo, eu brinco que o deputado, a gente fala que o deputado é estadual, então ele teria que olhar igualmente para o estado inteiro, não só para a região dele. Não é o que acontece hoje, infelizmente. Daí a necessidade, então, da gente ter alguém da nossa região para defender a nossa região, que a gente né? sempre acreditou nisso, né? É estadual. Então nós ajudamos a eleger o estadual, mas nós ficamos sempre para trás. Exato. Então nós pegamos Medianeira, você deu um exemplo aqui, nós temos um dado lá. Medianeira, o último deputado que nós tivemos foi em 2002, 24 anos. 6 eleições que nós não sabemos o que é eleger um candidato da nossa região lá do meio, oeste, né? Foz já teve, mas também, quando a gente fala assim dos critérios, né? Quem de fato representa Foz? Quem de fato representa Santa Helena? Representa Rondon? Então, nós precisamos... E você falou do termo paraquedista, mas eu lembro do meu pai falando isso quando eu tinha 10, 12 anos. Então, é uma coisa, parece que cresceu antiga. Com a gente ali, sempre teve e isso, a gente acredita que é assim. Vocês falaram aqui se você perguntar para as pessoas em quem elas votaram para deputado estadual, elas não vão lembrar. E aquela que lembrar, se você fizer outra pergunta... O que ele fez por nós? Não, perguntar por que é que ele votou naquele candidato. É porque algum político daqui indicou para ele. Porque nós não temos candidatos aqui regionais. Então é o político daqui que também precisa se convencer que ele fazendo voto para alguém de fora é ruim para ele também. Então é ruim para todo mundo, é ruim para o político, para a população, para o empresário, para a comunidade, é ruim para todo mundo. Marga, que horas é essa reunião hoje? Ela é aberta à comunidade toda, né? Aberta às 16 horas, na CIF, né, na Associação Comercial.
Só para relembrar, né, 411 mil votos, e a gente pode fazer aí federal, estadual de sobra. Poxa, Então, se colocar no cenário e realmente pensar que a nossa região é importante e a gente precisa valorizar. e escolher bem para ser a bem nossa terra, representado, né? Cuidar da casa bem. E o que eu ia te perguntar, eu não sei, é normal o CODEMED e o CODEFOS se reunirem assim para discutir isso? Eu estou vendo pela primeira vez e eu acho assim muito legal, porque amplia, né, a área de abrangência toda aí. Junta, você falou, se fosse uma cidade só, porque Medianeira era distrito de Foz lá nas antigas, né? E assim, parece que junta mais força quando estão os dois juntos, né? Então, na nossa região, né, ajudando aqui a presidente, a nossa região são 54 municípios no oeste. Apenas 5 têm conselho de desenvolvimento, como é o exemplo aqui de Foz, o CODEFOS, o CODEMED, CODESC de Cascavel, CODET de Toledo e CODEMAR de Marechal Rondon. Que são conselhos, que a gente usa o termo aqui, não são conselhos chapa branca. Ele é um conselho tripartite, então ele tem lá os empresários, a academia e o poder público. Então, estão todos unidos lá, mas pensando no futuro das cidades. É evidente que a gente precisa conversar, porque os problemas de Medianeira ou de Foz não dá para resolver sozinho. Uhum. Nós precisamos trabalhar em conjunto também. Então, bora lá todo mundo hoje, né? Participar dessa reunião aí. Cris, muito mais do que hoje, a gente precisa mudar essa chavinha na cabeça, que a política é importante, domina, e que nós precisamos nos colocar. Não estou falando como candidato, não é, né? É se colocar na discussão, entender e conversar e buscar o conhecimento. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente vai definir o nosso futuro. Eu vou fazer até uma pergunta para vocês aqui, né? Porque assim, tem a parte do convencimento dos cidadãos, né? Que é essa que a gente precisa ser feita aí para que as pessoas olhem mais para o local, né? Na hora de decidir os candidatos. E tem uma parte também de diálogo até com os partidos políticos, porque assim, né, até aquilo que a Cris falou, né, escolher um candidato local, mas escolher um candidato que represente bem. Vocês preveem algum tipo de conversa aí com os partidos políticos, com os diretórios, para que sejam efetivamente lançadas candidaturas viáveis de representantes locais? Nós estamos trabalhando com egos, né? Com egos... Tem disso, né? Bem inflados, né? Bem inflados. Mas, sim, a gente está conversando, a gente está buscando essa coesão. Nós estamos mostrando a força do movimento de quem tem o poder na mão. Que quem tem o poder na mão é o voto. Porém, o poder lá no final acaba sendo o partido e as suas lideranças partidárias. Mas, se a gente se unir, se a gente começar a falar... E quando vem aquele político pedir voto lá para o cara de, sei lá, Maringá, o Sudoeste, Noroeste, enfim. Não, eu ouvi, eu sei que aqui tem um movimento pró-extremo oeste e a minha família, nós aqui não queremos saber dessa conversa, nós queremos saber quem é os candidatos daqui. E isso a gente vai trabalhar muito fortemente para que as pessoas entendam que é por aí que nós vamos conseguir fazer a mudança. E é um pouco de deixar de lado também aquele interesse pessoal de até conseguir algum benefício próprio no curto prazo, né, Marga? Se vender por pouco, na real, porque é isso que acontece na maioria das vezes, né? O que eu ouvi até ele é suplente do senador, ele falou assim, o Sudoeste não tinha representatividade. Francisco Beltrão em Pato Branco, aquela rivalidade terrível. E aí eles se uniram e falaram, bom, enquanto a gente ficar brigando aqui de marreco e pato, ver quem é melhor, se é o marreco, se é o pato, vamos nos unir. Eu não gosto de você, mas eu vou votar para você. Aí eles fizeram deputado estadual, federal e hoje, no Paraná, a região sudoeste é uma das regiões mais fortes politicamente. Mais bem representada, mais bem representada. Então, essa lição a gente tem que trazer para nós. A gente tem que... Não temos rivalidade entre as cidades aqui. Todos nós somos. Foz do Iguaçu é a cidade mãe nossa. Uhum. E se ela é mãe, tanto é mãe que ela acolhe o mundo aqui. Sim. Né? Sempre de braços abertos. Então, eu acho que essa maturidade, eu acredito que essa maturidade, esse deixar de lado o ego individual, partir para o coletivo, essa maturidade os políticos também precisam entender que a hora é bom para todos. Exato. Cris, não é bom só para nós. Bora lá então, galera, pensar um pouco mais sobre isso. Marga, muito obrigada, Tesa. Brigadão aí por terem vindo de Medianeira para cá e boa reunião hoje à tarde. Obrigada.